Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu sou o Charles, hoje nós estamos aqui com a Paula Gabriela. Tudo bem, Paula? Tudo bom? Prazer ter você aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre carência afetiva, que é um tema bem bacana, principalmente nessa geração que a gente está inserido hoje em dia, né, que tem muito essa questão de estar pertencente a um grupo, né, e pode pegar muitas questões de carência afetiva. Então a gente vai trazer aqui, abordando a casuística da Paula, inclusive sobre o tema, sobre as pesquisas dela, tá bom? Então, para começar, eu vou estar lendo o mini currículo da Paula. Ela tem 22 anos, é natural de São Bento do Sapucaí, São Paulo, reside em Foz do Iguaçu, Paraná, é supervisora pedagógica, é graduanda em nutrição também e voluntária da Sinvex desde 2017. Bom, então eu gostaria de começar pedindo, Paula, para você qual foi a tua motivação para pesquisar sobre esse tema da carência afetiva. Tá bom. Então, né, quando eu comecei a aplicar a técnica da inversão existencial, eu comecei a ver, né, os pontos técnicos mesmo, né, aplicar algumas técnicas adjacentes, né, e tudo mais. E aí fui aplicando a técnica da Invexis, né. Só que chegou um determinado tempo que eu comecei a aprofundar um pouco mais na autopesquisa e comecei a ter algumas crises de crescimento em relação ao meu processo de autocosmoética, né? Então, foi um período ali que eu comecei a ver mais como que eu funcionava, né? Comecei a ver ali alguns escorregões no processo da cosmoética. E aí eu comecei a estudar um livro que é da professora Mabel Telles, que é Profilaxia das Manipulações Conscienciais. Que eu comecei a perceber que, às vezes, eu tinha um comportamento um pouco disfuncional nesse sentido. E aí, né, lendo esse livro, ela fez, né, um estudo ali de quais eram as bases do processo de manipulação consciencial. Normalmente, por exemplo, a pessoa que é manipulada ou que faz manipulação consciencial tem algumas características. E ela pontuou 3 características principais. A primeira é a questão da arrogância, a segunda é do trinômio posição, prestígio e poder, e a terceira as carências intraconscienciais. Nas carências intraconscienciais, ela colocou a questão da carência afetiva, da carência energética, da carência sexual, carência intelectual, carência de vontade. Então, ela deu uma esmiuçada assim, nas carências. E no meu processo de autopesquisa, eu verifiquei que muito do meu comportamento, assim, até bifronte, né, um pouco mais, de fato, assim, de camaleão, assim, um processo mais manipulativo, tinha por base um processo afetivo, um processo de carência afetiva que fazia com que eu não manifestasse da forma mais autêntica. E aí, fazendo esse estudo, né, assim, do ponto de vista da cosmoética, eu apliquei uma série de laboratórios, né, eu não morava em Foz ainda, então eu vim para Foz do Iguaçu, fiz uma série de laboratórios da cosmoética, estudei mais o tema, né, estudei até alguns temperamentos que tinha, né, a relação com o processo da carência. Então, por exemplo, temperamento monárquico, temperamento religioso, temperamento político, né. Comecei a pesquisar e aí vi que esse era uma questão, né, que eu precisava superar e que eu via também que várias pessoas tinham, na verdade, eu acho que isso é muito comum. E aí eu também me deparei com um verbete que eu achei muito legal, que é o taxa afetiva, né, do Eduardo Vicenzi, que ele faz um aprofundamento também nesse processo afetivo, quanto que a gente ainda cobra por afeto e quanto que a gente ainda tem essa necessidade, né? E aí eu comecei a aprofundar nisso, né? Agora eu tô escrevendo um verbete, mas eu vi que era um assunto essencial, assim, pra gente conseguir, pra gente superar, né? E no contexto da Invex, quando a gente tá falando de uma técnica evolutiva, né? Que a ideia é a gente antecipar a condição de assistente, é importante que a gente faça essa superação e deixe de ser o quanto antes mais egocêntrico, né? Porque muita da característica da carência afetiva, por exemplo, tem um processo de egocentrismo. Então, aí a minha motivação foi, né, esse processo de autopesquisa e também fazer eu vi a necessidade e a importância de fazer esse autoenfrentamento no contexto da aplicação da Invex, porque se a gente não faz essa superação, muitas vezes a gente não consegue sustentar a própria técnica da inversão existencial, né? Então, muitas vezes o que eu percebo é que muitas causas até de desistência da técnica tem a ver com o processo, né, de base afetiva, né, o processo do orgulho, né, o processo de necessidade de reconhecimento. Então, aí eu acho que é um tema essencial aí pra gente. Ah, muito bom. Então, antes de entrar mais na carência afetiva, você comentou bastante sobre técnica da Invex. Poderia explicar brevemente para o pessoal que está vendo pela primeira vez o que é a Invex? Tá.
Então, a técnica da inversão existencial, ela é uma técnica de viver, proposta pelo professor Valdo Vieira, onde a ideia é que a pessoa, desde a juventude, né, ela comece a priorizar o seu processo evolutivo e o cumprimento da sua programação existencial. O que é programação existencial? A programação existencial, ou ProExis, é um planejamento que a própria pessoa fez antes de nascer, né? Então, a gente tem o conceito também do curso intermissivo, né? Que é um curso que a pessoa realizou, né? Que algumas pessoas realizaram antes mesmo de nascer nessa vida, onde o objetivo é fazer uma reavaliação, né, do seu passado, das suas outras vidas, né? E ver o que ela pode acertar, do ponto de vista assim, das prioridades, o que ela pode fazer nessa vida para acelerar o seu processo evolutivo. Então, a ProEx é isso, esse planejamento. E no contexto da Invex, a ideia é que a pessoa comece a rememorar, né, comece a se inteirar mais desse próprio planejamento que ela realizou antes de nascer, para cumprir isso o quanto antes, né, para que ela não perca tanto tempo, para que ela não faça tantos desvios e ela consiga ter esse êxito, né. E a Invexis, assim, além desse cumprimento da programação existencial, ela tem muita relação também com o processo de virada holobiográfica, assim, né, porque a gente estuda que muitos de nós, no nosso passado, né, acho que tem tudo a ver com esse tema também da carência afetiva, a gente tinha ali algumas características ainda de assedialidade, né, de autoassedialidade, de heteroassedialidade, então a gente, né, não era tão bonzinho assim no passadão, né. Não. Então, quando a gente, né, tem esse processo de virada, vê que o processo evolutivo ele é intransferível, a técnica da inversão existencial ela faz muito sentido, porque é uma técnica que propõe que a pessoa não perca tempo. Desde a juventude ela vai buscar ter lucidez, vai buscar fazer assistência, né, vai né, buscar ali se preparar, se planejar para que ela consiga assistir as pessoas que muitas vezes ela prejudicou no passado. E isso desde cedo. Então, a ideia é que a pessoa não perca tempo. Então, a técnica da inversão existencial, né, são uma série de procedimentos que ajuda a pessoa nessa identificação da ProEx, nessa identificação do público-alvo assistencial e, né, que ela consiga realizar isso de forma auto-organizada, né, do ponto de vista aí, assistencial e evolutivo. Muito bom. Acho bom, inclusive, explicar para o pessoal, né, como a gente trouxe vidas passadas, outras dimensões, né? A gente trabalha com paradigma consciencial, né, dentro da Conscienciologia, que é um paradigma novo que traz uma visão de conjunto mais ampla, né, trazendo mais variáveis diferentes das ciências convencionais, né, dessas linhas de pesquisa mais convencionais, né? Então a gente também convida você a não acreditar em nada do que a gente está falando aqui, né, mas experimentar por conta própria, ter suas experiências pessoais. Esse é o princípio da descrença que a gente também comenta aqui dentro da Conscienciologia, porque a gente não quer impor nenhum conhecimento aqui para vocês acreditarem, né, como uma verdade absoluta, como se fosse de maneira dogmática, né? A ideia é que você experimente por conta própria e a gente vai debatendo aqui. Se fizer sentido, você pode continuar assistindo, procurar outros temas, né? Se não fizer sentido também, não tem nenhum problema, tá bom? Mas muito bom, ótima definição de Invex. Então, basicamente, o que na sua opinião, caracteriza uma pessoa que tem carência afetiva? Que caracteriza, tá. Então, assim, a carência afetiva, né, o próprio nome diz, é uma carência de afeto, então uma escassez de afeto. E que afeto que é esse? Principalmente autoafeto. Então, a pessoa que tem uma carência afetiva, uma necessidade afetiva muito forte, assim, uma carência, ela normalmente não tem um processo de autoafetividade sadia, né? Que a gente já tem em outras linhas de estudo como autoestima, autoconfiança sadia, né? E as características, por conta dessa deficiência de autoafeto, são inúmeras, né? Então, assim, a pessoa ela vai tender a ter um comportamento ali de necessidade de heteroaprovação, então vai buscar sempre agradar. Ela vai buscar, né, ela vai tender a ser mais sedutora, justamente para compensar uma carência ali, né? Então, por exemplo, isso é muito comum, principalmente na juventude, né? Que Bastante. A gente acaba manifestando um pouco mais disso. O processo da competição. Então, assim, o que é a competição? Competição tem a ver com competência. Como a pessoa carente afetiva, ela tem essa deficiência autoafetiva, ela vai querer provar para o mundo que ela é a melhor. Então, ela vai ser a pessoa mais competitiva, né? Ela vai buscar mostrar as competências dela e muitas vezes, né, deixando as outras pessoas de lado aí, né? Não considerando o processo interassistencial. Então, tem a questão da competitividade. Outro ponto é a própria inveja. Então, a pessoa, como ela tem essa questão de carência afetiva muito forte, né? Ela vai muitas vezes encarar a conquista do outro ou a própria outra pessoa que está ali tendo um tipo de sucesso como sendo rival, porque aquela outra pessoa pode roubar o afeto dela. Então é um negócio bem assim animalesco mesmo, assim, né? E assim, uma coisa que é importante considerar
E aqui, assim, nós somos seres humanos. E o ser humano, ele é afetivo, né? Então, assim, é importante diferenciar o que é a necessidade afetiva e o que é a carência afetiva. Como todo mundo aqui tem psicossoma, a gente tem necessidade afetiva e isso é muito importante, né? Desenvolver o processo afetivo saudável, né? Desenvolver o processo psicossomático mais saudável, isso é muito importante e faz parte, né? Sim. O problema da carência afetiva e o que a torna um processo patológico é que, como a pessoa não tem o autoafeto, ela vai buscar no outro o autoafeto, né? O heteroafeto, ela vai buscar o afeto no outro. Então, assim, ela vai, como ela não tem, eu vou querer do outro e o outro que precisa me compensar. Então, aí outra questão, a questão da cobrança, né? Ela vai, ainda mais se ela tem um parceiro, por exemplo, afetivo, ela vai ser uma pessoa que vai cobrar muito do outro. O ciúme, né? Então vai ter esse processo de posse, né? Achar que o outro é dela. Muitos problemas também com relação ao poder, né? Então, assim, às vezes vai querer assumir muitos cargos justamente para ter ali um reconhecimento ou para mostrar que ela sabe, né? Ou para justamente ter uma questão de controle. Tem uma série de características, mas a base, né? É essa questão da auto-insegurança, assim, né? Desse processo mais... A pessoa não tem intimamente, ela vai buscar no externo, né? É a questão, né, muito semelhante ali do locus de controle interno e locus de controle externo. No contexto da carência afetiva, a pessoa ela tem muito mais o locus de controle externo. Então, ela vai muitas vezes buscar suprir as necessidades afetivas, né, com base nas outras pessoas. Sim. E qual que é o problema disso tudo, né? Também que se configura aí algumas características. Ela vai tender a ser mais vampirizadora, né? Vampira energética. Às vezes, em uma comunicação, né, vai ter uma conversa, por exemplo, eu e você estamos conversando aqui. Aí, você tá falando das suas coisas. Aí eu vou lá e falo, mas eu. Então, ela sempre vai colocar ela na situação e nunca vai, de fato, ouvir a outra pessoa. Então, isso é uma questão de carência afetiva. Isso é muito comum. Todos esses exames que eu tô falando acontecem, né? Nossa, já aconteceram comigo. Resumiu a juventude atual. E até pessoas mais velhas também têm isso, né? Assim, eu acho que no contexto da juventude, a pessoa pode tender a ter mais isso justamente pelo porão consciencial, né? Que a gente estuda, né? Porão consciencial é o período de manifestação mais instintiva, mais animal, né? Da pessoa. Por quê? Quando a gente nasce nessa vida, né, intrafísica, a gente ainda está se reconhecendo nesse novo corpo, né, biológico. Sim. E esse corpo, ele é animal, né, gente? A gente tem um corpo de bicho, é um veículo ainda, né, rústico. E aí a gente tá ainda se adaptando ali, o processo emocional ainda tá se encaixando, o próprio desenvolvimento cerebral ainda não tá totalmente formado, né? Então, até ali mais ou menos os 26 anos de idade, que é o período da maturação biológica, a pessoa ela vai tender a ter comportamentos um pouco mais animalescos, né, mais instintivos, impulsivos. E aí, muito da carência afetiva, ela pode ser mais observada nesse período. No entanto, a carência afetiva, ela pode ser um traço até mais crônico, né? Então, por exemplo, muitos de nós, eu acho que assim, né, até em relação à carência afetiva, não é algo, por exemplo, que eu acho que eu superei totalmente, né? Nem eu. É uma questão assim que a gente vai com o tempo. A questão toda é o quanto que isso ainda atrapalha a minha convivência. Aquilo que o professor Valdo até falava. Enquanto o trafar está atrapalhando os outros, é um problema. Mas se ele está atrapalhando ainda, se ele está atrapalhando apenas você, ele é problema, mas não é tão drástico assim, né? Verdade. Então, é importante a gente fazer, né, um processo de superação, ver o que precisa ajustar aí, né? O que principalmente afeta as outras pessoas, porque isso que é o mais sério, né? O problema é quando a gente já começa a assediar os outros por conta de uma demanda afetiva, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eu tô ali no meu dia a dia e tô cobrando todo mundo que tá comigo, tô com ciúmes de todo mundo, tô querendo competir com todo mundo, como que você se convive, né? Como que convive nesse sentido? Fica difícil. Então, precisa de uma superação, né? Nesse sentido. Entendi. Muito bom, muito bacana. Deu uma panorâmica bem geral, assim. E assim, eu acho que um dos principais aspectos é também, dentre os que você comentou, é a questão da sugestionabilidade, né? A pessoa fica muito sujeita também a não ser autêntica, a não pensar por conta própria, né? Ser Maria vai com as outras, muitas vezes, submeter a esse locus externo que você comentou, em vez de manter a sua manifestação de consciência mesmo, né? Exatamente, Charles. Então, assim, a carência afetiva, ela tem muita relação com a manipulação, né? E a sugestionabilidade também. Porque o que acontece? A pessoa, ela vai tender a manipular mais e ser mais manipulável. Então, ela tende a ser mais sugestionável também. Sim. Então, é exatamente isso que você falou. Como ela tem um processo ali autoafetivo ainda
não trabalhado, né? Ela ainda não se conhece muito bem, ela ainda não viu na prática como que os trafores dela funcionam, ela não tem essa autoconfiança prática, ela vai tender a ir mais na onda dos outros, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, até o meu pai falava, nossa, mas você vai muito no bico, né? E eu lembro que eu começava a perguntar, né? Nossa, por que isso acontece comigo? E aí, tem a ver com esse processo da sugestionabilidade. A pessoa, por ela ter essa necessidade de agradar, por ela querer, por exemplo, igual você falou no início, né? Ela quer se encaixar no grupo, ela vai buscar sempre na onda. E isso, no contexto da técnica da Invex, é um problemão, né? Bastante. E como que a gente vai aplicar uma técnica evolutiva onde a proposta é ir no contrafluxo social, sendo que a gente ainda está indo na onda, né, indo no bico. Então, é muito importante essa superação, né, dessas características, por exemplo, da sugestionabilidade, né, de ir na onda, porque quando a gente ainda tem essas questões, a gente não vai ainda saber muito bem o que a gente quer da nossa vida, né? A gente não vai ter um processo de autocentramento, então é muito importante. Exatamente, muito bom. E assim, você comentou de uns aspectos importantes, é a pessoa começar a ter uma autoestima mais sadia, né? Exatamente. Como é que na prática você vê que dá pra fazer isso? Perfeito. Ó, essa foi a coisa que eu mais investi, assim, né? E aí, fiz várias técnicas, assim, né? Então, fui lá ali no laboratório de cosmoeticologia, né? Beleza. Aí, uma ideia que veio, assim, foi uma época que eu tava acompanhando muito o processo do CPC, né? Era o meu código pessoal de cosmoética que estava sendo um mega foco, assim, na minha vida. Né? Ainda mas assim, naquele momento foi mais crítico, né? Por conta das recins que eu estava fazendo. E aí, uma cláusula que eu tinha colocado era a questão do traforismo. Mas era um traforismo prático. Então, assim, todos os dias, antes de dormir, né? Antes de acabar o dia, assim, eu fazia uma análise de fatos, né? Do ponto de vista dos meus trafores. E aí eu colocava assim, por exemplo, assistencialidade, fato. Ajudei minhas irmãs em tal coisa. Bom humor. Tive tal postura. Colocava todos os trafores, todos os fatos que de fato, né, ocorreram naquele dia. E aí, conforme eu fui vendo isso, eu comecei a pensar assim, olha, eu tenho trafores, eu sou uma pessoa boa, né? Eu não sou uma pessoa ruim, não sou uma pessoa maldosa. Então, assim, não faz sentido eu ter esses processos de autoconflitos, assim. Não faz sentido eu ter um processo de autoestima atrapalhada, né? Porque, assim, isso é interessante porque, assim, eu tenho um histórico, né, na minha vida, de forma geral, eu sempre tive uma autopercepção, assim, um pouco mais de autocobrança, sabe? Assim, eu sempre achava que eu não estava o suficiente. Então, sempre tive um comportamento mais de chicotinho, né, de me cobrar muito e tal. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber que, eu acho que eu sou uma boa pessoa, tenho várias coisas para melhorar, mas eu também tenho alguns trafores. E aí, eu comecei a desenvolver um processo de autoconfiança prática, né, e fatuística. Não é um negócio assim, eu tenho tal coisa, vou fazer uma lista de trafores e isso vai resolver. Não, todos os dias, durante 6 meses, eu olhava para meus trafores de forma muito crítica. Mas, Charles, além dessa técnica, né, de traforismo, uma coisa que eu percebi, assim, que mais ajudou no processo de autoestima foi investir na intraassistencialidade. Então, assim, porque o que eu percebi? Quanto mais eu saía de mim mesmo e olhava para os outros, mais eu tinha um processo de amor próprio. Porque eu pensava assim, tipo, sabe, você começava a lidar melhor consigo mesmo, né? Por conta de você estar resolvendo ali as pendências kármicas, por estar né, melhorando a convivência com as outras pessoas, por de fato sentir, né, aquele quentinho no coração quando você ajuda as outras pessoas. Então, tudo isso foi algo que me ajudou muito no processo da carência afetiva, porque eu comecei a olhar pra mim com mais compaixão mesmo, né? Então, assim, isso eu acho que é algo pouco falado dentro da própria Invexologia, assim, né? A gente não fala tanto disso. Mas eu acho que isso é muito importante quando a gente tem esse processo de autocompaixão, né? A gente fala muito do processo de autoemperdoamento, e eu concordo totalmente com isso, né? Da gente olhar para as nossas questões e não ser conivente com os nossos próprios erros, mas é muito importante a gente ter um processo de autocompaixão e de autoaceitação, porque sem isso a gente não faz as recins. A gente não consegue, de fato, ver o que a gente precisa melhorar, né? A gente não consegue se enxergar, de fato. E, assim, nós somos seres multidimensionais e multiexistenciais. Então, a gente, ao longo das vidas,
né, teve uma série de erros, uma série de acertos também, né? E a gente foi se desenvolvendo. Então é importante a gente ver os dois lados da moeda, ver o que a gente precisa qualificar, mas ver também o que a gente já tem de bom e que a gente já consegue aplicar. Não ficar estagnado, né, nos problemas, nos defeitos, nos trafares. É importante a gente ver aquilo que a gente é bom e aplicar. E eu acho que o mais sério é aplicar na interassistencialidade, porque na interassistencialidade você de fato faz esse processo de troca, você né, até do ponto de vista afetivo, assim, eu percebo né, hoje eu percebo que eu consigo fazer muita assistência do ponto de vista afetivo, né? Então, assim, pelo processo do carinho, né, do carisma. Então, tudo isso eu acho que é importante considerar, assim, né, no processo da superação, né? E principalmente no desenvolvimento da autoestima sadia. Então, assim, se você tá com problema de autoestima, coloque seus trafores na prática. Por exemplo, a gente não vai conseguir desenvolver autoestima sentado vendo TV. Sim, né? Sentado no exatamente. sofá vendo TV. A gente precisa começar a fazer algumas coisas e viver os nossos trafores atuantes. Então, por exemplo, no trabalho, o que você faz? Né? Onde que você manifesta os seus trafores? No voluntariado, se você voluntaria. Na sua família, como que é essa atuação dos trafores? Né? Então, em qualquer ambiente você pode ver a atuação dos seus trafores. E outra, quanto mais você aplica os seus trafores, menos você aplica os seus trafares. Então, quanto mais você foca, né, o seu tempo, quanto mais você investe o seu tempo na aplicação dos seus trafores, menos você vai manifestar os seus trafares. Então, também é uma técnica aí, né, de aplicação máxima dos trafores. Ah, muito bacana. Acho que foi em cima do lance. Eu tava pensando aqui na questão da assistência. Porque quando você começa de fato a assistir, você está conseguindo aplicar algum traço positivo para ajudar alguém, né? E isso traz muita autoconfiança, uma autoestima muito sadia, porque você começa a ver, bah, eu tenho coisas que eu posso começar a doar, em vez de guardar só para mim, em vez de deixar ocioso, né? O trafora ocioso, que a gente chama. E aí isso começa a sobrepor, porque o traforismo também tem a ver com isso, de você não só ter a visão positiva de ressaltar o seu trafora, o trafora do outro, mas você usar o trafora para anular o trafar também, né? Isso é importante. E assim, Charles, uma coisa que eu percebi, que eu acho que ajuda muito também, quando a gente começa a atuar mais na assistência, a gente começa a ver que a gente é útil. É verdade. Então, assim, beleza, ninguém é insubstituível, né? Todo mundo, né? Ninguém é insubstituível. No entanto, todos nós somos únicos. E todos nós temos uma ProEx, por exemplo, específica, né? A gente tem características específicas. E, às vezes, eu não vou conseguir, por exemplo, fazer uma assistência para alguém que você poderia. Né? Então, assim, é importante a gente, quando a gente faz esse tipo, quando a gente começa a fazer mais assistência, a gente começa a se ver enquanto mini peça, a gente começa a se ver enquanto peça útil e, de fato, assim, que o nosso trabalho ele é intransferível, né? Por mais que a gente não é insubstituível, o nosso trabalho, sim, ele é intransferível. Então, assim, ninguém vai evoluir por mim, né? Eu não vou evoluir por ninguém, né? Então, assim, até em relação a essa questão da própria carência afetiva mesmo, como uma das características é a terceirização de responsabilidade, a pessoa, ela, tudo é o outro, né? É importante ter esse auto-reconhecimento de que, assim, a evolução pessoal está nas suas próprias mãos. Não é a Cassiele que está aqui que vai evoluir para mim, não é o Charles que vai evoluir para mim, é eu mesmo que vou fazer esse processo, né, de reciclagens, de assistência, de acerto grupocármico, que né, imprescindível aí e ninguém pode fazer por ninguém. Exatamente. Ah, legal. E assim, eu gostaria de trazer também a abordagem da multidimensionalidade, que a gente comentou também, né, que está dentro do paradigma consciencial. Se você puder explicar um pouquinho, na tua visão, como é que fica o processo extrafísico de uma pessoa que é carente? O que vem de prejuízo? Como é que a pessoa pode ficar mais atenta a esse processo extrafísico para lidar melhor com isso? Tá. Ó, eu tenho algumas abordagens, assim. Tem a abordagem do processo energético e do processo das relações extrafísicas. Do ponto de vista energético, uma pessoa que ela tem carência afetiva, ela vai tender a ficar mais descompensada, por exemplo, no cardiochakra. E ela vai ter um processo energossomático mais vampirizador. Né? Porque, assim, por exemplo, a carência afetiva, ela tem muita relação com a carência energética. Todas as carências, elas se conversam entre si, né? Então, assim, a pessoa que tem esse processo de carência afetiva, como ela tem essa descompensação no cardiochakra, ela tem um comportamento até intrafísico de, né, querer do outro essa compensação, do ponto de vista energético não é diferente. Então, quando ela vai conversar, por exemplo, com alguém, ela vai tender ali a ser mais vampirizadora,
né? Ela vai tender a querer chamar atenção para justamente captar mais energia. Ela vai funcionar muito como uma vampira energética. Isso é um ponto, assim. E aí, outro ponto, do ponto de vista das relações, né, extrafísicas também. Os afins se atraem. Então, uma pessoa que ela é carente afetiva, ela vai tender também a se conectar com outras pessoas que também têm esse tipo de perfil. E qual que é o BO da situação aí? Como a pessoa que é carente afetiva, ela tende a ser mais sugestionável e ela tende a ser mais permissiva, a psicosfera dela também é mais abertona. Ela não tem tanto um processo de autodefesa energética. Então, ela vai ser uma esponja. Sim. Até, eu gosto de estudar muito a relação da carência afetiva com a labilidade parapsíquica, né, com a consciência esponja. Normalmente, né, as pessoas que têm esse perfil também têm esse perfil da carência afetiva. Tem. Então, assim, né, do ponto de vista, né, extrafísico, ela vai tender a ter mais habilidade. Então, às vezes, vai chegar uma consciência ali, vai se conectar, vai conseguir, né, se manifestar por ela. Então, assim, tem uma série de repercussões, assim, né, que é importante ficar atento, né. Mas muito disso, assim, Charles, tem relação com o processo de vampirização energética mesmo, assim, né. E do processo mais psicossomático, né? Então, por exemplo, uma pessoa que também tem a carência afetiva, como ela está com a predominância de manifestação no psicossoma, ela vai tender a ser uma pessoa mais emocional. Então, ela vai também atrair na psicosfera dela consciências mais emocionais. Então, caso, né, vamos falar um caso aí típico, né, um exemplo. Aquela pessoa que gosta de ouvir música de sofrência, né? O sertanejão é da sofrência. Muito comum. E normalmente ela tem esse processo da carência afetiva. Normalmente, por que você ouve essas músicas, né? Porque você tá pensando no namorado, né? Ou na pessoa ali. Tem tudo. Aí você tá ali fazendo essas evocações. As consciências extrafísicas que vão se acoplar com você também vão ter esse perfil. E aí vai se criando, né, aquela atmosfera, assim, do processo mais de emoção, né? Do processo mais de carência, de sofrência, né? O famoso bad, né? Melancolia mesmo. Melancolia. Então, tudo isso, né? Verdade. Legal. Bacana essa ideia, porque isso também traz pro pessoal que está assistindo, né, para tentar ter uma visão de conjunto maior, né, sobre o que pode estar influenciando nisso e também possivelmente refletir, né, se faz sentido para conseguir reciclar por conta própria daí, né? E aí acho que interessante também essa questão que você comentou, que muitas vezes é a partir do nosso trafar que a gente cria o link com esses assediadores, nessas consequências mais patológicas. E aí, de novo, entrando na questão do traforismo, manifestar o trafor ajuda, inclusive, a dar o exemplo para essas consciências, né? Então, faz uma virada de chave para até essas consciências conseguirem refletir numa possível mudança, né? Exatamente. Isso é muito importante também. Não, isso é muito sério, porque aí você começa a assistir essas consciências que andavam com você, né? Exatamente. Então, quando você faz essa virada, ao invés de você ficar ali junto, né, como vampirizador de outras consciências, e as consciências ficar vampirizando você, porque assim, ó, na prática, quando você é carente, né, e tem, né, o processo de companhia extrafísica, essas consciências também estão vampirizando você, né? Sim. Ainda mais se você é ectoplasta, né, tem um processo aí de energia mais densa. Então, isso é bem importante de ser observado, né? E assim, como que eu posso lidar melhor com uma pessoa que é carente? Como eu posso ter uma postura de assistente para a pessoa que tem a carência afetiva, para ajudar ela? Eu acho que assim, tem várias abordagens, né? Assim, cada caso é um caso, não adianta, né? Mas eu acho que do ponto de vista energético é algo que eu tenho buscado fazer mais, assim. Até na TENEPS, né? Eu percebo que tem muita... Às vezes chega muita consciência carente, assim, muita consciência cobradora. E aí, algo que eu sempre tento fazer é assistir por meio da afetividade. Então, exteriorizar as melhores energias, até pelo cardiochakra mesmo, com um padrão de energia mais fraterno possível. Então, eu acho que desenvolver o processo da fraternidade, assim, né? De exteriorizar suas energias, né? De doação, de fato, assim, de fraternismo, é uma das coisas que mais ajuda. Né? Então, até na relação, né, uns com os outros, assim, quando você está conversando com uma pessoa, que você percebe que ela está um pouco mais descompensada, doar suas energias. Porque aí o que vai acontecer? Ao invés de você ser vampirizado, você vai ser doador. Você vai inverter, entendeu? Ao invés de você ser, tipo assim, vitimizado, né? Você vai ser assistente ali. Então, se você percebe que alguém está ali te sugando, exterioriza as energias. Mas também tem algumas abordagens tarísticas, né? Dependendo do caso,
é o caso de você dar um feedback pra pessoa, né? Falar, Também. olha, tô percebendo que às vezes você tem tal comportamento, eu acho que você pode fazer tal coisa, mas assim, no ponto de vista de feedback tranquilo mesmo. Ninguém vai chegar impondo nada pra ninguém, né? Então, acho que são algumas abordagens aí que podem ajudar, sabe, Charles? Mas eu acho que essa questão de ter esse foco energético, né, do ponto de vista assistencial, né, ter essa doação energética, acho que é bem importante. Porque a gente não expõe ninguém, né, também, e a gente consegue, às vezes, ajudar, assim, né, mas é claro que o processo da TARES, né, ali ele é mais profundo, às vezes você vai conseguir ser mais profundo ali, né. Também é importante. Mas acho que, de forma geral, é assistir por meio da afetividade. Como o problema da pessoa é afetivo, assiste por meio da afetividade. Outra coisa que pode ser feita também é você ressaltar os trafores dessa pessoa. Então, o que é a TARES? A TARES é a gente ajudar a pessoa num processo de autonomia evolutiva. Quando a gente ressalta para ela os trafores dela, naquilo, o que ela é boa, a gente também dá insumos para ela trabalhar e desenvolver o processo da autoestima sadia. Né? O que é uma pessoa carente afetiva? Né? Uma pessoa que tá assim, por favor, fala que eu sou boa. É verdade. Por favor. É por aí. Eu sou boa, fala pra mim, né? É isso, a carência afetiva é isso. A pessoa não sabe quem ela não sabe, né, do processo, né, ela não tem um autoconhecimento bom. A pessoa que tem carência afetiva, ela não se conhece direito. E aí ela tá sempre pedindo, assim, né? Tá sempre pedindo o afeto do outro porque ela não tem esse amor próprio. Então, quando a gente tem um posicionamento, né, mais assistencial e também de reforçar os trafores da outra pessoa, de reforçar a potencialidade dela, às vezes a gente dá um insumo para ela trabalhar melhor. Aí ela fala, opa, então, né? Mas também não é pra bajular, porque às vezes você acaba reforçando o problema da pessoa. Verdade, também tem isso. Tem isso. Legal. Outra coisa que a gente até não comentou tanto é sobre o relacionamento afetivo sexual, né? Como é que você vê que isso pode ajudar também numa autoestima melhor e numa autoconfiança que leva a menos carência afetiva? Tá. Eu acho que assim, a superação da carência afetiva, ela não é feita só, por exemplo, ela não é feita por meio apenas do relacionamento afetivo. Eu acho que assim, inclusive, se a pessoa não supera minimamente um processo de carência afetiva, ela não consegue desenvolver um relacionamento afetivo sexual saudável. Né? Ela vai ter vários problemas. Então, por exemplo, como que você vai ter um relacionamento afetivo se você é super ciumento, cobra um monte do outro, né? Também. Então, aí fica complicado. Então, assim, primeiro, para a pessoa ela conseguir ficar, né, mais habilitada ali para vivenciar um relacionamento mais saudável, ela precisa fazer essas superações mais básicas. E quando ela entra no relacionamento afetivo, também ela tem uma oportunidade de reciclar uma série de coisas. Então, por exemplo, no meu caso, eu percebi que eu tinha vários traços, né, que eu comentei, de carência afetiva. Alguns até mais relacionados ao porão consciencial, né, e tal. E aí, fazendo essa reciclagem mais rústica, né, do processo, ficou um negócio ainda, né, um processo ainda de carência afetiva, mas um pouco mais sutil. E hoje, no relacionamento, eu tenho várias coisas que eu consigo trabalhar, tem vários feedbacks que às vezes eu recebo que eu consigo ajustar, mas é algo que não impede, né, por exemplo, de um relacionamento ele ser produtivo, né? Então, assim, o relacionamento ele pode ajudar muito, né, no processo da afetividade, mas a gente não pode colocar a superação da carência afetiva como, né, o melhor remédio para ela ser um relacionamento afetivo. Não. Na verdade, se você entra num relacionamento afetivo e você ainda está imaturo do ponto de vista da afetividade, você não consegue, às vezes, né, ficar ali num relacionamento bom. Às vezes, ainda mais se as duas pessoas têm problemas com a afetividade e compõem uma relação, vai ter uma série de disfuncionalidades. Às vezes, relacionamento abusivo, um relacionamento mais ocioso, né? Então, é importante fazer esse tipo de reciclagem, né, antes de entrar no relacionamento. No entanto, eu acho que, por exemplo, até, né, um relacionamento que visa a dupla evolutiva, né, a pessoa ela consegue reciclar mais profundamente alguns detalhes da carência afetiva. Mas eu acho que não é algo que depende, sabe? Entendi. Interessante essa abordagem também. Porque muitas vezes quando a gente pensa em carência afetiva, a gente pensa que arruma um namorado. Mas não Sim, é assim. É verdade. Não é assim. Eu entendo muito a superação da carência afetiva como sendo um processo de desenvolvimento da autoafetividade. Né? E assim, a autoafetividade, ela independe das pessoas. Né? Ela depende muito mais de você,
do seu autoconhecimento e também do seu investimento na interassistência. Né? O relacionamento, ele ajuda? Ajuda. Mas ele não é a solução para todos os problemas com afetividade. Não, exatamente, tem que se conhecer. Que envolve também aquilo que você fazia, né? Que você comentou no início de se auto-pesquisar, né? Conhecer as suas potencialidades, o que precisa mudar, como é que eu vou fazer para mudar. Isso traz muito mais autocognição evolutiva e daí pode ser o pontapé inicial para a pessoa ficar melhor afetivamente e construir um relacionamento sadio, né? E assim, né, Charles, pelo menos assim, eu vejo que muitos dos problemas interconscienciais que a gente tem a ver com a afetividade. Verdade. Muitos. Então, assim, ficou chateado, magoou, falou num tom errado, problema com poder, sabe? Tudo tem, muitas vezes, o processo afetivo na base. Então, acho que esse é um tema essencial para todo mundo olhar com muito carinho, assim. Então, Sim, assim, bastante. como que eu tô do ponto de vista autoafetivo? Eu tenho um processo de autoconfiança, mas é uma autoconfiança mesmo ou às vezes eu tô indo pra arrogância? Porque aí é outro lado. Né? Até lá, por exemplo, no Profilaxia das Manipulações Conscienciais, a Mabel, ela traz 3 pontos. A carência, a arrogância e o trinômio posição, prestígio e poder. Então, assim, às vezes a pessoa ela não tem um processo de... ela tem até uma autoconfiança, mas é uma autoconfiança, às vezes, que tende mais arrogância. Então, é importante avaliar, de fato, na base, né, como que tá esse processo de autoafetividade, de autoaceitação, porque é a partir disso que a gente vai conseguir assistir os outros. Se eu não faço assistência comigo mesmo, se eu não olho para as minhas potencialidades, né, se eu não olho para quem eu sou, não me aceito, como que eu vou fazer isso com as outras pessoas? Não tem como. Tem uma pesquisa muito boa, que acho que é legal falar aí, acho que está até no nosso site, que é um artigo que o Thiago Fernandes ele apresentou no simpósio do Greenvex, que é o desenvolvimento da interassistencialidade por meio da autoaceitação, né? Eu achei muito legal, assim, porque ele fala muito dessa relação, né, assim, como que a pessoa ela vai fazer assistência se ela não se aceita? Não faz sentido. Não, né? não mesmo. Como se ela não tem autocompaixão, como é que ela vai ter compaixão pelos outros? Então, isso é bem importante, assim. Legal. Essa pesquisa, inclusive, a gente vai deixar na descrição do vídeo para o pessoal dar uma olhada também. Mas legal. E assim, voltando para a técnica da Invex, como é que você vê que a Invex tem te auxiliado de maneira geral a lidar melhor afetivamente consigo mesmo? Tá. Eu acho que assim, Charles, a técnica da Invex, ela ajuda muito a gente a assumir o processo de autorresponsabilidade evolutiva. Sim. E a autorresponsabilidade evolutiva é em todas as áreas. Se eu percebo que o meu problema maior está sendo, por exemplo, no processo afetivo, eu vou investir na afetividade, né? Então, assim, eu percebo que a técnica da Invex, ela ajuda nesse processo, né? Uma vez que ela estimula a autorresponsabilização. E eu acho que, assim, uma coisa que mais me ajudou foi que, né, em todo o processo aí que eu de estudo da carência afetiva, de autossuperação de algumas características da carência afetiva, eu sempre coloquei o processo da evolutividade acima. Então, por isso que eu acho que eu consegui fazer algumas coisas. Então, por quê? Se eu quero antecipar a minha interassistencialidade, como que eu vou fazer isso se eu ainda estou competindo com os outros? Pois é. Se eu quero antecipar a minha interassistencialidade, como que eu vou fazer isso sendo que eu ainda estou cobrando das pessoas? Sendo que eu ainda estou exigindo das pessoas? Isso é postura de assediador. Como que eu vou ser amparador se eu ainda estou sendo assediador? Exatamente. Então, assim, eu acho que foi nesse sentido, sabe? Assim, como as premissas da técnica é a gente fazer a antecipação da autorresponsabilidade evolutiva e da interassistencialidade, o que mais me ajudou, assim, foi... ao buscar coerência com a técnica da inversão existencial, eu vi, por exemplo, os pontos que eu precisava ajustar. Sim. Que legal, bacana. A técnica da Invex é interessante porque no meio de um monte de coisa que está desorganizada, né, na juventude do jovem, um monte de coisa para resolver, aí tem essas questões afetivas que estão mais afloradas também por causa do próprio soma, né, que daí envolve também o plano consciencial. Buscar otimizar a evolução é muito valioso, né? Se a pessoa consegue no meio de tudo isso lá na frente vai valer muito, né? Isso aí. Show de bola. E assim, já chegando na reta final do nosso programa, infelizmente, qual dica final que você daria para o pessoal que está nos assistindo, que quer ter uma superação maior da carência afetiva, desde a juventude? Eu acho que é importante, assim, fazer um processo de autopesquisa da parapatologia pessoal. Então, assim, verificar quais são as características comportamentais que eu ainda tenho com base na carência afetiva. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa que cobra dos outros, eu tenho necessidade de controle,
eu quero ter poder, eu sou competitivo, eu sou invejoso, eu tenho necessidade de agradar, eu tenho necessidade de reconhecimento. São algumas perguntas que você pode se fazer, tem várias outras aí, né, que dá para se avaliar. Para você ver qual que é o nível, né, e onde que se manifesta a sua carência afetiva. E aí depois, né, fazendo esse processo de auto-investigação, né, eu acho que o que ajuda muito é o ciclo autoconsciência terápico, né? Então, primeiro faz essa auto-investigação, né, o que eu tenho aqui e tal. Aí depois você vê o seu diagnóstico. Eu tenho carência afetiva? Tá, tenho. Como, né, quais são esses aspectos? Você já mapeou. Beleza. Aí, quais são as bases de cada comportamento? Por exemplo, aí uma coisa que é interessante. Se eu tenho competitividade, por que eu tenho competitividade? Fazer uma pesquisa mais profunda sobre cada característica. Isso pode ser... parece complexo, às vezes uma coisa que pode ajudar é até, por exemplo, a própria consciencioterapia. Sim. É algo que ajuda muito. Muitas das coisas que eu consegui resolver também foi na consciencioterapia. Mas você pode fazer esse exercício, né? Você pode fazer essa autoconsciencioterapia. Então, assim, pesquisar a base dos seus comportamentos aí de base afetiva, né? Aí depois, como que eu posso fazer para superar isso? Qual é o autoenfrentamento específico? Por exemplo, se eu tenho um processo de competitividade e eu reconheço que a base da minha competitividade é porque eu quero mostrar para todo mundo que eu sou competente, o meu autoenfrentamento vai ser O que eu posso fazer? Eu vou começar a ver mais o que eu tenho de bom para mostrar para mim mesmo que eu sou competente, não preciso mostrar para os outros. Sim. Esse é uma resolução, por exemplo, é um autoenfrentamento. Se o meu problema é, por exemplo, necessidade de agradar, e a base da minha necessidade de agradar é porque eu tenho medo dos outros, é outro autoenfrentamento. Aí eu vou ter que ver, por que eu tenho medo dos outros? Porque a outra pessoa tem poder e às vezes ela pode me prejudicar ou ela pode fazer tal coisa comigo. Então eu vou tratar, por exemplo, meu autoenfrentamento vai ser mais em relação aos medos. Então aí você vai fazendo, né, o autoenfrentamento mais específico ali de acordo com a sua problemática. Então essa seria uma forma mais detalhada de como fazer um autoenfrentamento das características da carência afetiva. Mas, de forma geral, assim, uma resolução bem guarda-chuva, faz assistência. Né? Então, assim, investe no processo interassistencial que você vai começar a resolver muita coisa. Né? Então, assim, se você começa a fazer assistência, você vai começar a ver o retorno disso. Você não vai fazer por isso, né? Porque a ideia é fazer um tipo de assistência sem retorno. Mas você vai começar a verificar os efeitos disso. Então, assim, você vai começar a perceber que as pessoas estão melhores, que você está conseguindo, de fato, ser útil, que você, né, tá sendo uma mini peça ali. Você vai ver que os seus trafores, eles fazem a diferença. Você vai ver que tem coisa que, né, só você realmente pode fazer, né, que é algo único. Então, você vai começar a ver uma série de coisas e vai desenvolver o processo de autovalorização. Então, assim, quando a gente investe na interassistencialidade, a gente começa a ver na prática, né, uma série de trafores nossos. E é uma coisa muito engraçada, porque assim, né, uma coisa que eu comecei a ver em relação à carência afetiva é o seguinte, é aquilo, né, quanto mais a gente pede, menos os outros querem dar pra gente. Pode perceber. Quanto mais carentão você é, mais você repele as pessoas. Se você se torna uma pessoa doadora, assistencial, que quer saber dos outros, mais as pessoas chegam pra perto de você. Você se torna uma pessoa mais atratora. Então, assim, até o professor Valdo brincava, né? O professor Valdo falava, as pessoas vinham assim, Valdo, como que eu faço pra ter dupla, né? Aí ele falava, faz assistência. Porque a pessoa começa a ficar mais bonita, ela começa a ficar mais atraente. Porque, de fato, a psicosfera dela fica mais interativa, a psicosfera dela fica melhor, os amparadores estão mais junto, né? Então, assim, o processo energético começa a mudar. Então, assim, de forma geral, a principal dica aí é desenvolver o processo interassistencial. Então, faça assistência ao máximo que você puder, busque pensar assistencialmente, busque ter intenções mais assistenciais, que muitos dos problemas eles vão sendo resolvidos. Muito bom, ótimas dicas. Tem mais algum tópico que você gostaria de abordar, que a gente não comentou aqui? Eu acho que deu pra, de forma geral, passar bem. Também acho. Foi uma conversa muito bacana. Então, pessoal, nós chegamos ao final de mais Estética Inversiva. Agradeço por acompanhar a gente até aqui.
Lembre de deixar o gostei ou deixar comentários também de possíveis sugestões para melhorar o Teática, ali nos comentários do YouTube. Se inscrever no canal também para acompanhar os próximos vídeos, né? Nós temos vários vídeos no canal da Simvex sobre inversão existencial e relacionado com vários temas da juventude, muito interessantes. Compartilhar também o vídeo, né, com pessoas que possam estar interessadas. E é isso, a gente se vê então no próximo Teática mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.